Recentemente, Vinland Saga voltou agora com sua segunda temporada, e uma das discussões que ficaram bastante frequentes na internet sobre o anime foi com relação ao que significa ser um guerreiro, o que significa ser um homem, e é óbvio que essa discussão não é nova, tanto para a Vinland Saga quanto para a internet. Eu mesmo já discuti essas questões num outro vídeo que vai estar aparecendo por aí para vocês darem uma checada, que literalmente é o maior vídeo do meu canal em questão de visualização. Mas muitas pessoas me perguntam, né, principalmente quem só acompanha o anime, onde são as mulheres, Ítalo? Mas e as mulheres? A gente tem os homens e tal, beleza? Mas e as mulheres? Onde é que elas estão nesse meio todo? Elas não eram guerreiras? Também não lutavam? E sim, é verdade, como eu vou explorar durante esse vídeo. Mas fica a pergunta, o que significa ser uma guerreira? Se a pergunta que Vinland Saga costuma fazer é o que significa ser um homem, o que significa ser um guerreiro, a pergunta, agora que as mulheres vão aparecer, né, já que também foi anunciada uma terceira temporada, e é quando tem uma maior representação feminina, fica essa pergunta, onde as mulheres se encaixam nesse meio? E o que significa ser uma guerreira? E uma coisa que Makoto Kimura também procura, em alguma medida, responder, em meio a todo esse ambiente tipicamente masculino. E geralmente, quando a gente pensa numa mulher forte e independente, como costuma ser muito divulgado, durante os últimos anos, nessa questão de empoderamento feminino e tal, a gente se pergunta muito o que significa também ser uma mulher forte e guerreira e tal. E geralmente a ideia de mulher guerreira, principalmente depois que eu fiz algumas pesquisas e estudos, ela remonta muito a ideias de mulheres guerreiras no sentido mais próximo de uma cultura viking, germânica, lá dos séculos da Idade Média para baixo da Idade Média. Entre outras culturas que a mulher também era colocada como forte e independente supostamente. Principalmente por meter porrada nos outros. Mas eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco. A narrativa em torno da mulher viking pode ser basicamente descrita como livre, forte, orgulhosa, independente, poderosa e guerreira. Mas, antes de qualquer coisa, eu não estou dizendo que essas características, pensando principalmente para as nossas sensibilidades modernas, são a priori ruins. O meu ponto não é criticar o empoderamento feminino ou qualquer coisa do tipo. Mas aqui eu já estou me adiantando. Daqui a pouco eu vou voltar nesse assunto. Em parte, esse imaginário foi originado pela confusão entre as narrativas das Valquírias e a mulher escandinava real que viveu na era viking. Em outra perspectiva, os artistas germânicos e escandinavos buscavam referenciais que consolidassem as novas sociedades, tomando as mulheres das sagas o protótipo mítico e idealizado das próprias nações. Assim, dezenas de pinturas das valquírias surgem entre 1850 a 1900. Com o advento do século XX, as manifestações artísticas trataram de adaptar essa imagem, mas dando continuidade à sua essência, como a obra do norte-americano Robert Howard. Assim, esse modelo icônico vai ser ainda mais popularizado. Várias personagens belicosas em um mundo fantástico, antigo medieval, ao estilo capa e espada, vão proliferar como Valéria e Sonja. Ilustradores das décadas de 1960 a 1980 ganham muito sucesso com suas versões destas personagens, criando um modelo definitivo da mulher guerreira inspirada no mundo nórdico. Uma mulher audaciosa, bela, sensual e curvilínea, mas extremamente hábil na arte da guerra. Mais recentemente, com o cinema, a televisão, jogos de RPG e a internet, ficou cada vez mais difícil fazer uma separação clara entre a fantasia e a história quando se trata de definir a mulher na era viking. A figura das mulheres poderosas e as donzelas dos escudos das sagas são interpretadas como equivalentes aos heróis poéticos, produtos de fantasias coletivas e reveladoras das tensões sociais. Contudo, apesar dessas breves palavras, o buraco é muito mais embaixo. Os vikings tiveram muito de sua imagem modificada graças à arte e às descrições feitas principalmente por pessoas que não possuíam conhecimento mais profundo sobre sua estrutura social. Tanto que algumas das suas primeiras representações tiveram início a partir das incursões sobre a Inglaterra e a França no final do século VIII. Dessa forma, algumas das primeiras interpretações para a figura dos vikings
vão vir de um ponto de vista religioso cristão. Afinal, os mosteiros são os primeiros a serem atacados por esses povos. E o que seria mais assustador e horrendo para pessoas da época do que pagãos matando padres e saqueando a igreja? É daí que muitas representações surgem a partir do século IX. Assim, todos os mitos ligados à construção da iconografia viking remontam à arte, e em especial às artes plásticas e à literatura. Justamente porque esse mito se manifesta e sobrevive graças a essas imagens simbólicas, que eu acabei não dando muitos exemplos aqui, muito porque são, muitos e eu não queria encher a cabeça de vocês com um monte de fatos históricos que não realmente moveriam a narrativa desse vídeo para frente. Mas é possível citar desde peças teatrais, poemas e principalmente quadros artísticos. E fica a indicação para vocês lerem o artigo de onde eu tirei essas informações para verem com maior profundidade. Vai estar na descrição. Com isso, a arte foi impregnada de uma história, não a história tradicional, e sim uma reinterpretação mítica de um passado imemorial, servindo aos anseios de uma coletividade. Anseios esses muito pertencentes ao romantismo oitocentista, mesma época em que foram criadas as modernas imagens sobre os bárbaros europeus, muito inspiradas na construção de um nacionalismo na formação de países como a própria Alemanha, que começava a surgir em 1871. E você pode estar se perguntando: ok, Ítalo, você falou, hablou, mas até onde você quer chegar? Bom, era importante passar esse contexto mais geral sobre como a narrativa perante os vikings foi construída, que costuma transitar entre povos sem cultura e inferiores até valorosos guerreiros, machos pra caralho, que jamais recuam e pereciam bravamente no campo de batalha. Uma exaltação de uma das, por muito tempo e até hoje, dita como uma das principais características que fazem do homem ser um homem, ou seja, a violência, contribuindo para a caracterização propriamente dos estereótipos, ou seja, uma visão limitada de mundo. Porque a gente não estuda os povos vikings de fato na escola ou faculdade. Sinceramente, eu acho até que é um dos fatores que colabora para essa apropriação / romantização bizarra por parte de grupos supremacistas. E apesar de a gente estudar bastante sobre gregos e romanos, nada os impediu de também serem utilizados por supremacistas. Mas nesse caso eu acho que isso vai muito de como estudamos eles e o olhar que é aplicado. E é bem evidente nos dias de hoje que é cada vez mais necessário repensar a nossa masculinidade enquanto coletividade. Então, o processo de Vinland Saga de repensar essa imagem desses povos é de fato muito importante, e especificamente aqui das mulheres, naquele ambiente tão tipicamente masculino como eu mencionei, a partir de uma visão bem diferente do usual com os quadrinhos japoneses. É basicamente isso que motiva esse vídeo a existir. Bom, durante esse vídeo, acho que ficou bem perceptível que a narrativa em torno da figura dos vikings esteve em constante mudança, muito relacionado à arte, como anteriormente mencionado, girando muito em torno desses povos como figuras de extrema violência ou inferioridade cultural. E mais uma vez, isso não é historicamente impreciso. Mas a questão sempre é a narrativa, ou seja, o motivo pelo qual ela é feita dessa forma. E ainda antes de chegarmos em Vinland Saga, uma coisa que me chama muito a atenção quando pensamos hoje em dia nessas questões de empoderamento, a discussão sempre acaba girando em torno de um certo ponto específico com relação às mulheres, pois muitas vezes as obras fizeram e fazem parecer que a única forma para uma mulher ser levada a sério ou demonstrar força e empoderamento na ficção é se ela meter porrada em alguém, ou seja, basicamente se apropriando de uma característica tipicamente masculina e especificamente se a pessoa em que ela está metendo porrada for um homem. Afinal, se uma mulher meter porrada em outra mulher, tem um tom de fetiche em torno disso, de duas mulheres se agarrando. Meu Deus, briga de mulher! O que você tá fazendo? Você é tão idiota que vai querer separar. Isso literalmente tem um episódio de Seinfeld que critica isso, por sinal. Afinal, vivemos em uma sociedade tipo machista que, por consequência, vê essas coisas por esse prisma. Para além de também existir toda uma tradição histórica, como eu abordei no tópico anterior. E claro que essa discussão não é nova, mas na minha bolha eu vejo pouca gente debater essa questão. E em parte eu até tenho uma teoria para isso, que seria meio que a gente se ocupa tanto
debatendo coisas muito, muito básicas com os nerd boomers macho alfa da vida e reaças, que eu acho que uma das maiores lástimas que isso causa seria que a gente fica tão preso nisso que o debate até avança, mas sempre em passos curtos e talvez não atingindo tanta gente quanto poderia atingir. Mas claro que todo avanço tem seu valor. E o Makoto Kimura faz desse debate o centro de suas obras. Sabe que meio que existem vários tipos de força. E realmente parece ser uma visão do autor enquanto pessoa. É só você ver entrevistas dele ou acompanhar no Twitter. Ele volta e meia solta umas reflexões bem interessantes sobre como ele enxerga a vida. Mas enfim, o ponto nas duas obras dele com relação às mulheres não é que elas têm direito ou que elas só poderiam se empoderar lutando. Até porque, para o Makoto Kimura, o que caracterizaria uma boa personagem, ou deveria dizer, um verdadeiro guerreiro, é a gentileza. É nos pequenos gestos de carinho e amor que reside a verdadeira força. Assim, para o autor, não é que as mulheres podem ser tão fortes quanto os homens, a partir do momento em que elas lutam, mas sim que, se uma mulher cuidar apenas da casa e for gentil para com os outros, isso já é força. E não há nenhum demérito nisso. Na realidade, o papel feminino básico na chamada Era Viking era semi-servil e de submissão. A imagem da mulher forte e independente da literatura foi gerada pela alta aristocracia, como as próprias rainhas germânicas e escandinavas. Ou seja, estamos falando de mulheres com um grande poder familiar e político, um grupo bem específico. Mas sempre vale lembrar, para não cair em certo machismo, e o Makoto Kimura também sabe disso, é que apesar de tudo o que eu disse, ainda são papéis de gênero que foram impostos às mulheres, que elas são obrigadas a cumprir até o dia de hoje. E claro que isso se aplica também aos homens, mas é óbvio que os homens não estão na mesma posição das mulheres. Portanto, não é a mesma coisa. Não é. E agora entrando de fato nas obras do Makoto Kimura, ou seja, Planets e Vinland Saga, que eu já abordei em outro vídeo, o Makoto Kimura basicamente coloca as mulheres de duas formas. Umas que não demonstram as habilidades em batalha, mas que são muito maduras emocionalmente e ajudam os protagonistas a amadurecerem e exercitar sua gentileza, dando total apoio para suas decisões. Ao mesmo tempo, mulheres que o público muito provavelmente, ao bater o olho, já identificaria como fortes, independentes e como boas personagens femininas. Muito ligado ao fato de elas irem para a batalha prática, elas se demonstram fortes e tudo bem, mas elas se desenvolvem enquanto personagens pela gentileza. Mas todas elas são boas personagens. A Hilde é uma caçadora super eficiente e a Faye basicamente luta como um literal protesto para evitar uma guerra espacial entre as potências do mundo pelo controle do território no espaço. E você poderia até dizer que essas personagens são muito ferramentas para o desenvolvimento dos personagens masculinos, e em parte são mesmo, mas a grosso modo o Einar também é. Mas as personagens do Yukimura são bem desenvolvidas no sentido mais rígido de uma estrutura de roteiro. Parte dos arcos das personagens primeiro se concluem independente do personagem principal ou qualquer homem, mas sim pela marca registrada do Makoto Kimura, a gentileza, como supracitado, que pode ter a ver com os homens, mas o ponto não é exatamente eles, e sim como elas crescem a partir disso, como a mudança desses homens afetam elas. E, para além disso, elas têm seus próprios interesses, como é o caso da Hilde e da Grudit em Vinland, além da Tanabe e a Faye em Planets. A Grudit quer se encontrar como pessoa viajando pelo mundo, e no meio do processo ela se interessa pelo Thorfinn devido à sua gentileza e a perseverança para seguir mudando. E para quem acompanha o mangá, sabe que ela virou uma dona de casa agora, mas nesse caso é muito porque ela agora teve escolha disso. Ela escolheu estar nesse ambiente com alguém que ela realmente gosta, e não é nenhuma real regressão. E é claro que a Grudit, ela tipo é uma personagem do Makoto Kimura, e por mais que ela tenha existido de fato, historicamente falando, ela ainda é uma personagem de um mangá, portanto ela tipo não existe. Então eu sei que foi o Makoto Kimura que escreveu isso pra ela, mas ainda assim, como eu falei, não é uma real regressão, ainda é um bom desenvolvimento de personagem. Já a Hilde, ela é muito uma representação das consequências dos atos do passado do Thorfinn, e também uma forma de representar todo o ódio das pessoas que ele matou contra ele, porque antes o que a gente tinha
era só os cadáveres que ele via para representar a angústia e a culpa, mas a Hilde é uma pessoa que foi realmente afetada pelos atos dele. E também, rapidamente voltando para a historiografia viking, vale trazer que na Era Viking, as mulheres quando lutavam, principalmente no final da Era Viking, né, a Alta Idade Média, né, quando se passa o mangá de Vinland Saga, geralmente elas eram caçadoras como a Hilde, e lutavam da mesma forma. Ah, Ítalo, mas as Damas do Escudo existiram? Sim, mas não tanto quanto você pode imaginar. Como eu mencionei, era muito mais ligado a mulheres que faziam parte da alta aristocracia. Voltando, a Hilde também serve para meio que representar uma conclusão de arco para o Thorfinn, quando temos um dos melhores momentos da história dos mangás. Quem falar o contrário tá errado, esse é o melhor momento dos mangás, ponto. Para além de ser um fechamento para a própria personagem, que, tal como o próprio Thorfinn, deixa o próprio ódio para trás e segue em frente com a vida. E também tem a Cordelia, que é uma mulher trans e vale a menção, mais pelo fato de, em tempo de J.K. Rowling, e se tudo der certo esse vídeo está saindo ainda em junho, no Pride Month, é no mínimo bom relembrar que pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós. Porque no final ela não tem muita relevância para a trama em si, é só mais que ela existe e os personagens enxergam, reconhecem e respeitam ela. E por mais que ela seja fisicamente masculina, não deixam de vê-la como mulher, sem falar que tudo que ela quer é um lugar onde ela pode ser fiel a si mesma. E o Thorfinn oferece a possibilidade de criar um lugar assim. Agora, no caso da Faye, em Planet, quando ela vai à luta, é claramente uma atitude infantil colocada pelo mangá, que obviamente dá errado e nada muda. Então ela se pergunta para que serve o trabalho dela e qual a função dela enquanto uma lixeira espacial, assim como mãe e principalmente o que significa amadurecer. E puta que pariu, velho, vai se fuder. Eu te amo, Makoto Kimura, vai se fuder, eu te amo muito, esse cara é foda. Caralho, não consigo, meu Deus. Tá bom, tá bom, calma, deixa eu só me restabelecer, calma. E no fim, meio que a conclusão é um pouco de realismo capitalista. Eu acho que falta um amigo comunista para o Makoto Kimura. Mas é meio que, se ela conseguir fazer atos gentis como adotar mais um cachorro, apreciar o nascer do sol, ver a família, isso dará a ela a força para ir trabalhar, mesmo frustrada, com dúvidas ou mesmo tendo atitudes e escolhas infantis às vezes. Talvez todas essas coisas juntas sejam o que fazem dela ser uma adulta. E a Tanabe ensina que a vida é próspera porque temos uns aos outros e pela conexão que temos uns com os outros, através do amor. E no mundo atual, onde estamos cada vez mais nos isolando, é uma mensagem cada vez mais necessária. Neste sentido, podemos perceber no decorrer desse vídeo como os esquemas mentais presentes em cada período e em cada cultura adaptou e acrescentou características específicas para cada estereótipo, em vez de apenas repeti-lo tornando-o reconhecível e crível. Em específico para nosso objeto, ou seja, um quadrinho, podemos pensar a questão imagética para os quadrinhos, em especial para os que se enquadram no que denominamos realistas, e que abordam reconstituições históricas, biográficas, batalhas e tramas épicas. Apesar das HQs utilizarem conjuntamente códigos linguísticos e icônicos inseparáveis de qualquer análise, nossos estudos apontam para uma predominância visual na propagação de estereótipos. Em nosso tempo, apenas restou o estereótipo, mas cada vez mais cede espaço para novas interpretações artísticas. A imagem dos vikings e dos bárbaros germânicos ainda continuam a fascinar, mas regidas por novos valores e sentimentos. E uma coisa que podemos concluir é que essa discussão sobre as mulheres não é nova e nem exclusiva da minha mente, e que, tal como eu mencionei antes, se a imagem dos vikings segue em constante construção e desconstrução, assim como há grande valor em utilizar povos tão estereotipados pela violência enquanto poder para repensar essas ideias e projetar neles a gentileza como a verdadeira força, serve muito também para quebrar muitas das fantasias de poder ao redor desses povos. Esse valor também se representa
na desconstrução dos papéis de gênero, que também são responsáveis por criar estereótipos, sendo dessa forma que o Makoto Kimura repensa o ideal de um homem viking e principalmente de uma mulher, quebrando os estereótipos muito presentes até hoje. Pois pode ser que nem toda mulher esteja no padrão ideal do que simboliza ser uma grande guerreira, mas todas são fortes. O meu nome é Ítalo e o vídeo fica por aqui. Se você curtiu, deixa o like. Se não curtiu, também deixa o like. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. Obrigado e até a próxima. Abraço.